Os concursos de Miss abriram muitas portas para a carreira de atuação de várias estrelas, como Bárbara Eden, Linda Carter, Rejane Goulart e Vera Fischer. No entanto, em 1958, uma atriz ousou fazer o caminho inverso. Quando Marta Rocha quase foi eleita Miss Universo em 1954, Adalgisa Colombo tinha apenas 14 anos. Fascinada pelo universo dos concursos, ela decidiu se preparar para seguir os passos de Marta. Estudou inglês, aprendeu a desfilar, a andar e a falar como uma verdadeira Miss. Filha de pai italiano e mãe brasileira, Adalgisa Colombo nasceu em Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 11 de janeiro de 1940. Aos 4 anos de idade, seu rosto foi visto pela primeira vez nas telas dos cinemas, atuando em um comercial de Natal de uma loja de departamentos. Aos 12 anos, fez uma pequena ponta em Carnaval da Atlântida, mas não foi creditada por este trabalho. Em 56, inscreveu-se no concurso Miss TV, promovido pela TV Tupi do Rio de Janeiro. O concurso era rigoroso, com várias etapas que incluíam atuações em teleteatros e desfiles em trajes de gala e banho. Os prêmios eram um contrato com a emissora, $500 e uma viagem para a Europa para 2 pessoas, patrocinada pela KLM. Adalgisa foi a vencedora do concurso e recebeu a coroa das mãos da atriz Heloísa Helena. Porém, o juizado de menores descobriu que ela havia mentido sobre sua idade para entrar na disputa. Adalgisa, que dizia ter 18 anos, na verdade tinha apenas 16. E por isso não poderia participar de concursos onde desfilasse de maiô. Ela, que já havia participado de outros concursos antes com a autorização dos pais e do juiz de menores, dizia ignorar a proibição legal. Esse contratempo fez com que seu título fosse anulado, mas os outros prêmios foram mantidos. Tal evento foi amplamente divulgado, o que acabou promovendo o nome da jovem aspirante atriz. Adalgisa Colombo, com sua notoriedade em ascensão, foi então convidada para ser modelo na famosa Casa Canadá, ao lado de Ilka Soares. Seu charme e talento a levaram a se apresentar com a icônica Edith Piaf em uma boate carioca, um feito notável para alguém tão jovem. A Adalgisa não parou por aí. O produtor Herbert Richards, reconhecendo seu potencial, a convidou para atuar no filme Com Água na Boca, estrelado pelo famoso palhaço Carequinha. Durante sua estadia na Itália, concedida pela Tupi, Adalgisa teve a oportunidade de expandir seus horizontes artísticos ao atuar no filme italiano Solo Dio mi fermerà. Ao retornar ao Brasil, sua carreira tomou novos rumos quando foi convidada para integrar a equipe da Rádio Globo. Na Rádio Globo, Adalgisa brilhou como apresentadora, comandando programas matinais voltados para o público feminino, como Música para Madame e O Mundo é da Mulher. Sua presença destacada na emissora foi reconhecida quando, em 1958, foi eleita Miss Rádio Globo, competindo com outras talentosas profissionais contratadas pela rádio. No mesmo ano ela obteve 6 dos 11 votos do júri e venceu o Miss Distrito Federal, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, apesar de ter sido vaiada pelo público, que preferia Ivone Richter, que ficou em segundo lugar. Antes do desfile, ela já era apontada como uma possível campeã, por ter cartaz e classe ao desfilar. Ao final, disseram que o concurso era uma marmelada Colombo e uma das participantes derrotadas chegou a jogar uma anágua em seu rosto. Ninguém estava feliz por uma manequim profissional ter participado do concurso, o que por si só era uma vantagem em relação às outras participantes. Devido às vaias, Adalgisa foi aconselhada a não voltar ao Maracanãzinho no sábado seguinte, para disputar o Miss Brasil, mas ela estava mais determinada do que nunca e apenas disse: "Eu, desistir? Depois daquilo que passei não desisto por dinheiro nenhum. Vou ser Miss Brasil nem que tenha que sair de lá com a cabeça quebrada por uma garrafa." Na semana seguinte, mais uma vez no Maracanãzinho, Adalgisa venceu as outras 22 misses. Nos bastidores, sua postura confiante incomodava algumas participantes. Tanto que um grupo de candidatas disse para Adalgisa durante um ensaio que ela precisava deixar de pensar que venceria o concurso antes da decisão do júri. Ela tinha uma postura de modelo e um desfile mais agressivo. Ousada, Adalgisa se destacou das outras concorrentes deixando sua marca na disputa. Após ter suas pernas cobertas por pancake pelo maquiador do Miss Brasil, assim como as demais candidatas, ela correu ao banheiro, removeu tudo e se cobriu de óleo. O brilho sensual em sua pele causou uma impressão nunca antes vista pelo júri, garantindo seu lugar de destaque na competição. Novamente foi coroada sob vaias e, de novo, o público preferia a segunda colocada, Sônia Maria Campos. Quando pegou o microfone para os tradicionais agradecimentos, Adalgisa não pôde deixar de comentar que cada um ali se manifestou de acordo com a educação que havia recebido.
Essa foi a primeira vitória no Miss Brasil para o Rio de Janeiro. Já em Long Beach, Adalgisa aproveitou para explorar a cidade e até se aventurou em consultar uma cigana, que disse que ela não iria ganhar. Nas 48 horas anteriores ao resultado do concurso, Adalgisa teve um desmaio durante uma sessão de fotos praticando esportes na praia. Segundo ela, isso ocorreu depois de ficar por mais de 2 horas com a cabeça exposta ao sol. Os fotógrafos acharam o mal-estar pouco convincente, pois ela se apoiou em um guarda e não caiu no chão. Em Long Beach, Adalgisa era apontada pelo público como uma das favoritas para receber o título de Miss Universo, que também contava a possibilidade de uma Miss Europeia vencer. Adalgisa usou um traje de baiana com um toque de Carmen Miranda e presenteou o prefeito com um chapéu de cangaceiro. Na escolha das 15 finalistas, perceberam que faltava uma pérola na coroa de Miss Universo. A polícia foi acionada, mas a pérola em questão foi encontrada na pia do apartamento do Dr. Boutros, que havia desenhado a coroa e lavava a peça anualmente, sendo esse evento encarado como um mero golpe de publicidade. Quando havia terminado o desfile das Top 5, a Miss Colômbia, Luz Marina, se aproximou de Adalgisa e declarou: "Você ganhou e você bem que o merecia." Mas em pouco tempo a vitória de Luz foi anunciada e Adalgisa ficou em segundo lugar, por 1 ponto. Ela obteve 404 pontos enquanto a colombiana fez 405. Essa era a primeira vez que a Colômbia participou do Miss Universo e ganhou o título. A vitória de Luz Marina foi uma surpresa para todos. Afinal, ela era vice-campeã do Miss Colômbia e só chegou em Long Beach porque os pais da primeira colocada não permitiram a sua viagem aos Estados Unidos. Já a classificação de Adalgisa Colombo não foi surpresa para a imprensa, o Brasil já estava se acostumando a ficar em segundo. Especulava-se que a Miss Colômbia havia ganhado por ter um tipo de beleza natural e simples, enquanto as outras competidoras apresentavam vestígios de poses estudadas. Adalgisa era como um cisne e Luz Marina como uma pomba. Os juízes preferiam a sua simplicidade, espontaneidade e modéstia. Já outras pessoas acharam um absurdo sem tamanho dar o título de mais bela do universo a alguém que tinha apenas 1,62 m de altura e que não tinha lá uma plástica muito bonita. Adalgisa estava satisfeita com a sua classificação, dizendo que voltaria ao Brasil contente e orgulhosa. Ela ganhou $1.500, o troféu de vice e muitos presentes, retornando ao país ainda mais popular. Ela chegou ao Rio de Janeiro e desfilou em carro aberto do aeroporto do Galeão até o centro da cidade. A recepção não foi tão calorosa porque, além de ter chegado muito cedo, o posto de vice no Miss Universo já não era mais uma grande novidade para os brasileiros. Mesmo assim, o Brasil havia ganhado a Copa do Mundo de futebol, e Adalgisa era tão famosa como os jogadores da seleção. Pouco tempo depois, Adalgisa, com 19 anos, assumiu o namoro com Jackson Flores, um brasileiro de 38 anos que morava há 10 em Nova York. Inicialmente ela se recusava a falar sobre o romance, dizendo que "minha vida de Miss é pública, mas a minha vida privada é só minha." O romance foi um amor à primeira vista em uma festa de amigos. Sua família não aprovava o casamento, já que a esposa de Jackson ainda não havia assinado os papéis de divórcio. Mesmo assim, decidiu se casar e se mudou para os Estados Unidos, abrindo mão do título de Miss Brasil, que era exclusivo para mulheres solteiras. Foi a primeira Miss a renunciar à coroa e todos os outros convites e oportunidades que vinham com o título. Atuando como manequim e participando de algumas propagandas para a TV americana, Adalgisa adota o nome artístico de Gigi Flores, já que dificilmente alguém da terra do Tio Sam pronunciava o seu nome de forma correta. Em 1966 chegou a declarar que não tinha valido apenas ser Miss Brasil ou Vice-Miss Universo. Ela explica que depois de ter feito uma preparação quase científica para ser campeã, conheceu seu futuro marido. Ela se apaixonou tão perdidamente que chegou a rezar para não ser coroada e poder viver exclusivamente para ele. Ao invés de rainha da beleza, ela queria ser rainha do lar, e assim perdeu toda a sua ambição. Ela não tinha muita paciência para se submeter aos contatos por vezes cansativos que tinha com a imprensa. Ser Miss Brasil ou Miss Universo exigia um temperamento especial que não combinava com o dela. Para Adalgisa, ser Miss vinha com a carga de ter que fazer muitas coisas mesmo sem querer. Era ter o mundo aos seus pés na coroação e não ser mais a dona do próprio nariz no dia seguinte. Talvez valesse a pena ser Miss naquela época se ela fosse solteira e não estivesse tão apaixonada. Não era o caso. Ela frequentemente passava férias no Brasil, sendo ainda uma celebridade por aqui nas próximas décadas. Quando retornou de vez ao país, Adalgisa mergulhou no mundo da moda e do entretenimento.
Se tornou manequim profissional e apresentadora na extinta TV Rio no programa Rio Hit Parade. Orientou diversas misses, principalmente as ganhadoras que desembarcaram em Long Beach. Adalgisa sempre acreditou que as misses eram muito mal assessoradas. Se eu fosse Miss agora, a primeira coisa que faria era arranjar um agente para negociar meus contratos e comercializar o título. No passado, as misses viajavam por todo o país para apresentar shows ou abrilhantar festas, muitas vezes em troca apenas de hospedagem, passagem e um buquê de flores. Ela também era presença frequente nos júris de concursos de beleza e colaborava com reportagens sobre os concursos para a revista Manchete. Depois de alguns problemas conjugais, o segundo casamento de Adalgisa foi com o empresário Flávio Teruskin. Após a união, ela se converteu ao judaísmo, a religião de seu marido. No final dos anos 80, preocupados com a onda de sequestros no Rio, o casal decidiu se mudar para Portugal. Adalgisa e Flávio adotaram 2 filhos e também criaram a filha de sua única irmã, que faleceu aos 29 anos devido a problemas cardíacos. Em 2004, ela foi homenageada no Miss Brasil, recebendo o título de Miss Brasil Inesquecível, e em 2008, recebeu uma nova homenagem pelos 50 anos de reinado. Por diversas vezes despertava em uma avalanche de situações que fariam qualquer um desistir. Mas desistência certamente não é uma palavra que está em seu vocabulário. Com humildade, ela refletiu sobre o título que já ostentou. Usar uma coroa não significa que você é de fato a mulher mais bela do Brasil. Isso é apenas uma ilusão. A Adalgisa Colombo faleceu no Rio de Janeiro em 18 de janeiro de 2013, aos 73 anos de idade. Seus familiares, que preferiram manter o anonimato, compartilharam que ela acordou naquela manhã enfrentando dificuldades respiratórias. Apesar dos esforços para socorrê-la, ela não resistiu até chegar ao hospital. A causa exata do falecimento não foi revelada. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita de Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense. Ela deixou 3 filhos, 2 frutos de seu relacionamento com o empresário gaúcho Flávio Teruskin, com quem compartilhou mais de 3 décadas de casamento, e um filho de seu matrimônio anterior com Jackson Flores. A Adalgisa Colombo encerrou sua jornada de vida como um exemplo de determinação, autenticidade e ousadia. Uma mulher que soube se destacar onde muitas se conformaram em seguir um padrão. Abriu caminhos para futuras gerações de misses, oferecendo orientações valiosas e sendo uma inspiração constante. Ela viveu intensamente, amou profundamente e deixou um legado que vai além do glamour dos concursos de beleza. A Adalgisa Colombo sempre será lembrada não apenas por sua beleza e elegância, mas por seu espírito indomável e sua vontade inquebrantável de viver a vida em seus próprios termos.